pra quem não me conhece, eu sou a Belle e hoje eu tô aqui pra falar de O Gabinete de Curiosidades, que é a nova série do Guillermo del Toro pra Netflix. Eu já comentei em vários vídeos aqui no canal que eu gosto muito do trabalho do Del Toro, ele é um dos meus diretores favoritos. Eu até tenho um vídeo de review de A Forma da Água. Vocês sabem que eu não costumo falar tanto de filme aqui, que o meu foco é séries. Quando eu falo de filme, normalmente é livro versus filme. Mas eu gosto muito do Del Toro. Eu sou muito fã do Labirinto do Fauno, um dos meus filmes favoritos. Eu tenho até o livro do Labirinto do Fauno na minha parte de livros queridos do meu coração, livros especiais. Aqui também são livros especiais. Enfim, vê o meu vídeo de Bookshelf Tour que vocês vão entender a dinâmica da estante, mas enfim. E eu tava muito animada pra esse lançamento, porque primeiro que é uma antologia, né? Você sabe que eu sou muito fã de antologias. American Horror Story é a minha série favorita, que é uma antologia. E eu tava muito curiosa pra ver o que seria trazido pra nós, assim. Eu fiquei muito feliz que eram episódios lançados em dias diferentes, assim. Foram durante 4 dias, 2 episódios por dia sendo lançados. E eu sabia que tinha um elenco bem diferente. Logo que anunciaram ali no Tudum, com mais detalhes, eu fiquei super empolgada. E tinha também pessoas envolvidas nesse projeto, assim, que eu tava muito animada. Temos 2 histórias originais do Del Toro que inspiraram os episódios. O Del Toro não dirige nenhum deles, assim, ele sendo o diretor em si, ele é o showrunner da série, então ele tá ali acompanhando tudo, né? Se vocês pararem pra analisar, a série toda tem uma linguagem muito do Del Toro, eu já vou falar melhor disso. Ele tem, por exemplo, ali envolvido o Guillermo Navarro, que é um dos grandes amigos dele, assim, da vida toda, que sempre tá envolvido junto em projetos com ele também. Tem até a Catherine Hardwicke, que é diretora de Crepúsculo, assim, então é interessante ver a evolução dela como diretora, assim, comparando o trabalho delas nas 2 obras. Tem elenco muito legal, assim, eu fiquei muito animada quando eu vi o Ben Barnes, né, eu sou... Ai, gente, vocês sabem, né? Ben Barnes aqui no meu coração. Mas eu também queria muito entender e me aprofundar de como que seriam essas inspirações, assim. Eu sabia também que teriam contos do Lovecraft aí no meio. Então, logo de cara a gente já percebe que são diferentes formas de horror que são abordadas. E é engraçado porque eu tinha acabado de ver American Horror Stories, que também é uma antologia de terror, com cada episódio um conto. E é muito legal ver a diferença de visão sobre o terror do Guillermo del Toro e do Ryan Murphy, assim, os dois como showrunners, sabe? É muito engraçado como a linguagem do Ryan Murphy é muito dele e a do del Toro também é muito dele. Como a gente sabe, o del Toro é muito conhecido por monstros, assim, né? Ele tem essa coisa de terror com um grau de fantasia, assim, uma coisa surrealista e tal. O Labirinto do Fauno, como eu já falei, a obra mais famosa dele. A gente tem o fauno, a gente tem as criaturas ali, né, que vão aparecendo ao longo do filme. E um dos grandes sucessos recentes dele é A Forma da Água, né, vencedora de Oscar. Eu amo esse filme, que também tem uma criatura ali meio esquisita, né, e tal. Então, isso é trabalhado em praticamente todos os episódios da série. E era uma coisa que eu esperava mesmo, assim, porque, cara, quando eu penso no Gabinete de Curiosidades do Del Toro, eu penso em criaturas esquisitas, assim, porque é o tipo de coisa que ele gosta de trazer. Inclusive, achei muito fofo ele narrando ali no comecinho, contando um pouquinho sobre o que era a história, quem que era o diretor que ele tinha escolhido para aquele episódio. E aquele gabinete ali me lembra muito The Room, que é um jogo muito bom, se vocês nunca jogaram, tem na Steam, tem também mobile. É um jogo perfeito, que ele é tipo um gabinete de curiosidades mesmo. Cada episódio se passa mais ou menos em uma época diferente e, como eu falei algumas vezes aqui no vídeo, aborda estilos de terror diferentes. Abre a temporada aí com Lot 36, que é uma história que é interessante porque ela é protagonizada por um cara muito odioso, assim, ele tem um jeito muito... Ele é uma pessoa muito grosseira, ele é desrespeitoso, inclusive, né, ele tem ali um comportamento extremamente, assim, preconceituoso, né, ele destrata imigrante e tudo mais. Ele é um cara, assim, que a gente não suporta, sabe? A gente tem vontade de dar uns tabef na cara dele. E aí, ele trabalha ali como um comprador de lotes, né, que, pra quem não sabe, esses lotes e até malas, assim, de viagem, coisas assim, são leiloados depois que passa um tempo X, assim, daquele lote não tá sendo pago, né, pra o aluguel dele, e as malas também, no caso de aeroporto, mala extraviada também tem leilão e tudo mais. Então, ele trabalha como isso, existe até um programa, eu não lembro se é do History, que tem pessoas que trabalham com isso, sabe, que elas vivem de comprar lotes e de revender as coisas que tem lá dentro. Então, o
programa é mostrando o que eles encontram dentro desses lotes. E basicamente ele encontrou ali um lote muito esquisito, com coisas muito estranhas, e ele acabou descobrindo que tem ligação ali, né, com demônios e tudo mais, invocação de demônios e tal. Eu acho essa escolha pra abrir a série muito interessante, porque essa coisa de demônios, invocações e tal, é uma forma de horror muito primitiva e que, assim, pega muito pra nós como telespectadores, né? Porque remete a muitos filmes de terror, assim, que são muito clássicos na nossa cultura pop de coisas de terror. Então, dentre todas as histórias, eu entendo a escolha. Eu não acho que é a história mais forte de todas, assim, eu acho ela ok, não é a melhor, mas pra mim é uma escolha interessante pra ser a abertura, porque ela instiga essa curiosidade. Terror de espírito e de, assim, demônio, enfim, é um terror muito certeiro, assim, é mais fácil de pescar as pessoas do que, às vezes, um terror mais, assim, subjetivo, de outro estilo, assim. Então, assim, eu gosto da escolha do primeiro episódio, assim, pra mim foi bem pensada pra puxar o público e traz todo esse mistério, assim, né, de encontrar algo que talvez seja amaldiçoado, talvez seja algo que tenha ali uma invocação de alguma coisa, e depois ele acaba descobrindo que tem tudo um por trás ali, né, de algo que tá ali escondido dentro dessa unidade, porque desde o começo do episódio a gente sabia que todas as unidades tinham o mesmo tamanho, a dele parecia menor, mas na verdade tinha algo escondido ali atrás, né? E depois se revela aquele monstro bizarro, bem ali, estilo Guillermo del Toro mesmo, e lembra até, né, essa vibe meio Vecna, assim, Stranger Things, a gente tá numa onda, assim, nesse estilo, assim, de criatura demoníaca ultimamente. É um episódio que fala muito ali, né, sobre essa coisa da ganância e tudo mais, e é interessante como ele destratou tanto aquela imigrante, no fim das contas ele dependia dela para conseguir sair e ela não deixou ele sair, né? Então ele acabou tendo esse final ali por causa da forma com que ele mesmo agia. Então, gosto dessa escolha do primeiro, pra mim não é o melhor de todos, mas é interessante pra abrir aí a série. E lembrando que esse primeiro é uma ideia original do Del Toro, então também conversa, né, a ideia de ele abrir e encerrar a série com ideias originais dele, porque o último episódio da série também é uma ideia original dele. O segundo episódio foi baseado numa história do Henry Kuttner e ela reúne vários medos das pessoas. Muita gente tem medo de rato, muita gente tem medo de ladrões de túmulos, muita gente tem medo da morte. Então, é uma história que reúne de uma forma criativa essas três situações. E, bom, a gente vê ali ladrões de túmulos e tal, e no fim das contas, o protagonista, ele decide ali abrir o túmulo porque ele tá com uma dívida e tal, ele queria os dentes de ouro ali de algumas pessoas enterradas e tal. E ele descobriu que os ratos estavam roubando os corpos, assim, e daí nisso a gente já entra nesse negócio meio surrealista. Tem ali um pouco de inspiração do Flautista de Hamelin, não sei se vocês já leram essa história, mas é um conto infantil muito antigo, que inclusive também serviu de inspiração pra The Society, que é a nossa querida The Society que a Netflix cancelou. Mas o Flautista de Hamelin tem um flautista que ele leva os ratos pra fora da cidade, né? E, enfim, leiam a história porque é interessante. Então, esse daí é um flautista de Hamelin oposto, né? A gente vê os ratos puxando o corpo pra algo que tem ali no subsolo. Então, é um episódio que ele trata muito essa coisa também da claustrofobia. Se vocês repararem, ele é o tempo inteiro, assim, bem escuro, né? Ele não se passa, assim, em grande luz do dia. Ele sempre é em lugares fechados ou à noite. E ele entra ali embaixo da terra, então a gente tem uma câmera sempre muito próxima do personagem para dar essa sensação assim de falta de ar, de claustrofobia, para passar essa impressão de que a gente tá mesmo dentro desses túneis subterrâneos ali. Então, e conforme ele vai andando, mais horrível a situação vai ficando, e até que ele descobre ali um universo de corpos e com todas as joias que estão ali embaixo, porque, né, os ratos comem o corpo e deixam as joias e o esqueleto ali, e até que a gente chega numa criatura ali que é como se fosse uma rato-mãe, né, ali, que é a chefona ali dos ratos, e eles levam pra alimentar ela, como se fosse uma abelha rainha mesmo, assim, eles até montaram essa dinâmica ali dos ratos meio que de uma colmeia mesmo, assim, os ratos serviçais de uma grande rata. E aí, eu tenho uma crítica que eu achei o CGI meio ruim dessa rata, assim, parecia meio que um bicho empalhado. Mas, tirando isso, um episódio interessante, assim, bem claustrofóbico
me deu um pouco de arrepio, assim, pela situação, né, que ele não tinha como sair daquele lugar, mas achei o estilo de terror que foi explorado, assim, bacana também. Eu não lembro de ter visto algo parecido, assim, pelo menos recentemente, assim, no universo do terror. O terceiro episódio da autópsia, que é engraçado porque, como é a coisa de gosto pessoal, né? Esse episódio é o mais bem avaliado no IMDb, de nota, assim, tanto de público quanto da crítica especializada. É um dos que eu menos gostei, assim. Eu entendo a questão que ele traz ali de ser a investigação e tal, o médico que ele tá tentando compreender, né, por que aqueles cidadãos ali estão mortos e os órgãos deles não estavam em condições assim internas por causa de explosão de bomba, né? Então ele foi descobrindo ali que também tinha uma ligação com uma criatura, que, né, de onde tinha vindo essa criatura, o que tinha a ver aquela orbe que tinha aquela criatura dentro, e aí a gente descobre que no fim das contas, aquela criatura tava, né, dentro dessa orbe, e aquela criatura se alimentava ali do sangue daqueles cidadãos ali, e ela também habitava o corpo de um deles, por isso que ela meio que voltou à vida ali ocupando o corpo de um deles. Eu entendo, né, a história, o conceito e tal, mas não é muito o tipo de história que me pega, sabe? Eu achei boa, muito bem feita, assim, os efeitos. Gente, o que é a maquiagem, a produção, assim, de objetos cênicos e tal, e também ele abrindo os corpos, assim, perfeito, perfeito, e ele abre vários corpos diferentes, então eu imagino o tempo de produção para fazer tudo aquilo ali, para todas as vezes que ele vai abrir um corpo, ser outro corpo. Muito bem feito, muito legal, assim, os órgãos perfeitos também, impecável. Então, assim, é um episódio tecnicamente perfeito, assim. Só que a história em si não me pegou tanto. Eu super entendo quem amou esse episódio, porque eu acho uma história interessante também. Ela é diferente, ela desperta ali aquela coisa de, cara, o que tá acontecendo aqui? É um mistério que vai escalonando pra uma resolução inesperada, né, daquela criatura ali. Mas não é muito o que me pegou, então não curti tanto esse episódio, que eu sei que é um dos favoritos das pessoas. Já o episódio Por Fora, que é o episódio da mulher que é deslocada ali, né, do grupinho das moças do trabalho, que ela vê aquele produto, né, na TV e ela quer ficar bonita por causa daquele produto. Esse episódio me pegou muito e é engraçado porque as pessoas não gostaram tanto. Assim, eu até vi algumas pessoas falando assim, esse episódio me lembra Black Mirror e tal. Cara, pra mim esse episódio é o que o Ryan Murphy faria. Tipo, pra mim isso é algo que aconteceria no episódio de American Horror Stories. Inclusive, me lembrou muito Facelift, que é um episódio da segunda temporada de American Horror Stories, assim. Claro que, né, o desfecho é completamente diferente e tal, mas a ideia da busca pela beleza, do sofrimento, independente das consequências pela busca da beleza, é mais ou menos semelhante, assim. Cara, me pegou muito, assim. Primeiro que eu gostei muito da linguagem visual que foi utilizada, assim. Eu gosto quando elas estão na panelinha ali delas e a gente tem aquela câmera bem próxima delas ali, um plano super, super, super fechado. A câmera parece até que tá em macro, assim, de tão próximo que tá do rosto delas, assim, pra mostrar que elas estão no universo delas ali, assim, sabe? E que a protagonista, ela tá completamente deslocada, ela tá fora da roda e a filmagem é feita de um modo que ela fica menor ainda do lado de fora. Ela já é uma atriz bem pequenininha, né? Se você separar, ela é miudinha, assim. E eles filmam meio que de cima pra baixo pra pegar bem o rosto delas, do grupinho delas, da panelinha delas, e a protagonista lá atrás, bem embaixo, bem pequenininha, pra parecer menor ainda. E mais fora, né? Tanto é que o nome do episódio é Por Fora, né? Porque ela tá fora da onda ali, né? Do negócio, da beleza e tudo mais. Então a gente vai vendo até onde ela é capaz de chegar e a gente vai ficando intrigado, né? Cara, o que é esse negócio? Será que esse negócio tá dando alergia nela? O que vai acontecer? Até que tem aquela criatura ali. Assim, eu gosto porque é meio bizarra, é uma coisa meio Cronenberg, assim. E é uma coisa... Tem um pouco de gore junto, só que não é um gore gratuito que nem Milkmaids, que eu falei do... Quer dizer, gore sempre é gratuito, né? Mas o que eu quero dizer é que, assim... eu falei mal de Milkmaids no meu vídeo American Horror Stories, que é um episódio bem gore. Só que, cara, esse estilo de gore desse episódio do Gabinete de Curiosidades...
Eu acho mais interessante, porque é uma coisa bem Cronenberg, assim, sabe? E já o de Milkmaids não é nesse estilo. Então, cara, eu curti esse episódio, achei legal, gostei das opções, assim. Eu gosto também dos figurinos, ele se passa, assim, mais antigamente e tal. Eu gosto desse episódio, assim, que desperta uma curiosidade e tal. Então, eu curti. Eu achei esse episódio interessante. O quinto episódio é o episódio do Ben Barnes, é o modelo de Pickman, e ele traz uma história que eu gosto também do estilo de narrativa, né? Que basicamente fala sobre um artista que ele acreditava que o que tinha que ser retratado num desenho era o que ele via. Até que ele conheceu o Richard Pickman, né? Esse conto é baseado esse episódio é baseado num conto Lovecraft, né? Até que ele conheceu o Richard Pickman, que mostrou pra ele que a gente não precisa desenhar o que a gente vê, a gente pode desenhar o que a gente imagina, né? Um universo alternativo. E essas obras do Pickman começaram a mexer muito com a cabeça do Will, que é o protagonista. E ele começou a enxergar coisas, ele começou a ver essas obras se mexendo. E a gente entra naquele limiar de assim, cara, essas obras realmente contêm alguma coisa bizarra que tá ocasionando coisas bizarras na vida dele, ou ele tá alucinando e ele tá imaginando coisas. Então a gente passa o episódio inteiro nessa de tipo, não, ele tá imaginando. Não, ele tá vivendo isso, essas obras tem alguma coisa escondida nelas. Então é interessante porque ao longo da história nós temos registro de alguns artistas que tem isso, né, de tipo, será que isso era uma alucinação ou isso aconteceu mesmo? Eu já li muitos livros também, de ficção mesmo, assim, que a gente se pergunta ao longo da trama, assim, cara, ela tá vivendo isso ou ela tá alucinando isso? Eu gosto muito desse tipo de narrativa, eu acho que o Ben Barnes tá muito bem no episódio, e tem um desfecho tão forte, que, cara, eu gosto muito, gostei bastante, é um dos meus episódios favoritos, assim. E até agora a gente fica nesse questionamento, cara, ele tava alucinando ou ele não tava alucinando, assim? Então, eu curto, assim, tramas que brincam, assim, com esse mundo real e irreal. E a gente tem o sexto episódio, que também é baseado no conto do Lovecraft, e eu gosto muito do Rupert Grint no personagem, assim, até porque tem uma ligação com bruxas, né, e tal. Esse episódio que é o dirigido pela Catherine Hardwicke, que é a diretora de Crepúsculo. Inclusive, eu gosto muito da direção desse episódio, acho muito interessante. Ele descobre, ele perdeu a irmã gêmea quando ele era criança, né? E ele vê ali o espírito dela, né? E tal. Então ele tem certeza que existe uma outra dimensão e ele quer acessar essa outra dimensão, né? Pra encontrar ela e tal. Então ele passa a vida inteira na busca disso, né? E ele não aceita a morte dela. Então, esse episódio também, além de trazer essa coisa de bruxos, né? E dele toma aquele negócio, ele vai parar em outra dimensão e tal. Traz muito sobre você deixar as pessoas irem, sabe? Até que ponto a missão de uma pessoa encerra, sabe? E você tem que deixar elas irem, elas seguirem o caminho delas, até que... Porque no final eles descobrem, né? O corpo ali, os negócios e tudo, então, no sótão dele. O episódio mostra pra gente o quanto pode fazer mal uma pessoa não deixar a outra seguir, assim, a sua vida, passar por outro plano, sei lá, o que você acredita, né, com relação enfim, evolução espiritual do ser humano. Mas só que, assim, ao mesmo tempo que eu gosto muito do Rupert Grint como protagonista, eu não sei se a história me pega tanto também, assim, sabe? Eu gostei muito do anterior, que era do Lovecraft, eu não sei se eu gosto tanto desse. Gosto da temática, assim, da casa da bruxa, que ele vai atrás, né, do livro, que ele quer ir na casa da mulher, ele quer descobrir o que tinha ali naquela casa, o que aquela mulher tinha de acesso a uma outra dimensão. Mas, assim, não sei, talvez o episódio não tenha me pegado tanto, assim. Eu esperava um desfecho diferente ali. A gente viu também, mais uma vez, uma criatura ali que parece um pouco com os ratos ali do segundo episódio, mas parece também um pouco com aquela criatura do episódio da autópsia. Então, é uma mistura ali de criaturas do Del Toro com criaturas do Lovecraft, e que tá ali no final também. Então, assim... Não sei se me pegou muito esse episódio, não curti tanto. O episódio 7, pra mim, foi quase uma tortura. Eu achei ele muito, 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 muito fraco. A direção de fotografia é incrível. Ele tem uma vibe meio Blade Runner, com uma mistura talvez um pouco Pulp Fiction, assim. Eu consigo enxergar uma coisa meio Kubrick, assim, nisso também.
nessa escolha dessa paleta de cores, né? É tudo uma coisa meio alaranjada, assim, e tal, uma coisa quase distópica. Acho essa opção, assim, visual muito legal mesmo. Só que, gente, a trama é muito chata, né? Os caras estão lá numa reunião e daí eles começam a cheirar, ficam doidão. E daí, tipo, no final dá tudo errado. Cara, pra mim completamente dispensável, assim. Eu entendo que o doutor quis trazer realmente várias vertentes do terror, inclusive essa. Mas, cara, não rolou pra mim esse episódio. Eu achei muito chato mesmo. Então, assim, pra mim, descartável. Não tinha necessidade nenhuma de ter esse episódio. Na série, poderia ser uma série de 7 episódios sem esse episódio. Porque, cara, se ele existe ali puramente pra ser uma plenitude visual, porque realmente no visual o episódio é muito bom, aí ok, tipo, ele só existe pra isso. Porque a trama em si não acrescentou em nada, inútil, fraca, ruim, gente, desculpa, mas olha, parabéns, nota 0. Não... Nada nessa trama, além do visual dela, me pegou. Assim, os personagens não me cativaram, a história, tipo, o plot twist ali pra aquele monstro ali não me pegou. O monstro em si também achei ok, sabe? Não rolou pra mim, infelizmente. Em compensação, o 8º e último episódio eu adorei. Eu acredito que esse 8º episódio ele renderia uma minissérie inteira só pra ele. Primeiro que a revelação do que aconteceu com o casal só acontece no finalzinho, assim, isso eu curti muito, porque eu passei o episódio inteiro pensando, cara, o que aconteceu com esses dois, por que o cara desejou, falou meus pêsames, por que eles estão nessa casa, tudo bem que eles foram pra casa isolada pra observar os pássaros, mas tinha um motivo além pra eles estarem ali, e eu tava assim, cara, por quê? O que aconteceu com eles? Por que ela tá sentindo essa conexão com essa mulher, com essa criança? Porque, né, eles começaram a ouvir, ela, né, começou a ouvir com o equipamento ali que eles ouviam os pássaros, começou a ouvir os lamentos pela casa. Então, assim, esse episódio me passou uma vibe A Maldição da Residência Hill, assim, sabe? E eu comecei a imaginar uma temporada inteira em torno disso, sabe? Deles indo pra essa casa, deles enxergando espíritos e coisas assim, deles descobrindo o que tinha acontecido com aquela mulher. Então, assim, eu consigo imaginar uma minissérie inteira, tipo, né, uma temporada inteira de uma antologia baseada nessa história, desse episódio, assim. Eu consegui visualizar. Gostei desse episódio. Talvez ele seja o menos de terror, mas ele é o que mais tem vibe de terror, né? Porque eles estão numa casa esquisita, tem espíritos ali, eles estão isolados, tem um segredo que tá com relação a eles, né? Eles escondem algo, mas algo na casa também é um segredo. Então, ele é o que tem a fórmula, talvez, uma das mais básicas do terror, mas ele é o que menos dá sustos, assim. Mas eu acho interessante, eu gosto desse tipo de terror também, porque é um terror melancólico, assim, um terror bem Maldição da Residência Hill, algo que o Mike Flanagan super faria. Tenho certeza que se ele assistir essa série, o preferido dele vai ser esse episódio. Adorei como encerrou, e eu, sendo muito sincera, gostaria muito que o Del Toro trouxesse futuramente outras temporadas de histórias breves, assim, de antologias com histórias curtas. Porque gostei da curadoria de direção dele, gostei dos elencos de cada episódio, gostei das tramas abordadas, gostei dos diferentes estilos de terror. Acho super legal, amo antologias. Então, Del Toro, você sabe, mora no meu coração. E achei esse projeto dele muito legal. Me contem embaixo o que vocês acharam do Gabinete de Curiosidades do Guilherme Del Toro. Eu espero muito que tenha uma segunda temporada. Me contem qual foi o seu episódio favorito. E é isso aí. Um beijo pra vocês e até a próxima.